Bom, eu vou ver isso aqui. Parece que foram duros com o nosso Nanã e Arthur Duval e Renato no Fala Glauber sobre o fundão eleitoral. Colocaram contra a parede. A gente começa nas polêmicas e depois a gente fala das coisas mais sérias, né? Rapaziada, vamos lá. Tinha colocado aqui na lista aí pro Glauber e vou puxar Quem que é esse daqui. cara? Papo que eu sei que você já Nunca deve estar vi. falando com frequência, que eu fico o Nando Moura batendo nisso em absolutamente todos os vídeos que ele faz. Então vamos lá. Todos. Não é modo de dizer. Eu fiz questão de pelo menos olhar assim 20 vídeos na sequência de temas diferentes e todos o camarada vai lá pra fazer esse tipo de crítica. E por que tem essa crítica? E eu queria começar por esses pontos. Alguns que eu posso discordar, outros não, mas fundão eleitoral. Cara, nem eu sabia disso. 20 vídeos seguidos do Nando Moura, ele fala da gente. Tá desse nível? Ele fala todo dia da gente, o Nando Moura? Tá tipo Tiff. Caralho. Doente, cara, ele é doente. O Nando Moura é doente. A gente passou pano muito tempo, ele realmente, você mostrou sinais que ele é doente mental. Ele tem um problema psicológico grave, sabe? Porque, as críticas não se sustentam e ele vai sofrer muito, né? Porque ele gosta de sempre estar puxando saco pra algum político. Nenhum político que ele vai tentar puxar saco agora não vai usar o fundão. Só a gente não vai usar o fundão na próxima eleição, que não tem. E aí? O que ele vai apoiar, cara? Nossa senhora. O que ele vai apoiar? Onde que ele mais bate e onde eu vejo, tô vendo a galera no chat falando disso. Porra, tem um vídeo forte do Kim, mais de um, falando, porra, eu nunca vou usar isso aqui. Tem tweet, aí ele pega aquela serra elétrica e corta o Sim. cheque gigante que é emblemático, é bacana. E É que ninguém votou nele. As pessoas não ligam. As pessoas não votam porque você não usa fundão. Essa é a real. isso acabou acontecendo. Eu acho que o argumento de vocês é muito bom, mas eu não sei se a galera tá comprando essa ideia. A galera nossa. Eu como é que eu vou passar? É óbvio, a galera nossa está Valeu pelo completamente follow, comprada nessa ideia. A gente foi pressionado pelo nosso público por 3 anos para usar o fundo eleitoral. Os nossos eleitores não vê problema algum nesse assunto. A gente rodou o Brasil, a gente faz congressos. A gente tá no Rio de Janeiro porque a gente veio num congresso. Todo o nosso time, toda a nossa militância é favorável ao uso. Os políticos mais votados do Brasil usam fundo eleitoral. Então, não é isso que determina hoje, infelizmente, tá? O sucesso ou não no político. Porque a gente gostaria que as pessoas tivessem um senso crítico e não ficassem votando por causa disso. Mas não é o que tá acontecendo. A gente dispõe de uma desvantagem gigantesca. Quem está pressionando são fãs do Nando Moura, que ficam ouvindo, porque ele só fala disso, e alguns haters do MBL que votam em políticos que usam fundão. Sim. Exatamente isso. Quem tá cobrando isso é a gente que não vai votar no MBL. É a gente que vota. Como eu falei, um dos principais críticos a gente usar o fundão, por exemplo, é o Tiff, que fica fazendo esses ataques e tal. Ele só vota em gente que usa fundão. Então não é que ele. Vocês estão fazendo algo muito ruim usar o fundão, né? Eles só não querem que a gente use pra gente não ser competitivo. Eles querem que a gente continue não ganhando eleições. Porque é isso que tá causando a gente não usar o fundão todos esses anos. A gente não tava ganhando eleição. E as pessoas não ligam. E eu era um dos caras mais chatos. Eu brigava com o professor Ricardo nas lives. Eu brigava com o Ricardo, com o Renan. Sobre, não tem que usar fundão. Até que foi a campanha. E eu senti na pele, assim, como... Cara, assim, é impossível. É impossível. Hoje, se você não faz parte do eixo ali de São Paulo, ou não tem umas redes muito grandes, você não é competitivo. Qualquer Zé Mané vai ter 1 milhão aí pra concorrer na eleição. Enquanto você faz vaquinha pra juntar 20, 30 mil e não consegue fazer uma eleição. Brigo até hoje não por isso. Não por isso. Eu vi que eu estava errado, eu vi que eu estava sendo moleque nessa questão do fundo eleitoral. Faustino e Sandro usaram, claro que sim. Bolsonaristas. Vou apontar a hipocrisia do MBL enquanto eu voto, sei lá, num candidato do PL que usa o fundão. Exatamente. Eu não ligo, assim, honestamente, não tenho por que ligar por isso. Vamos lá. Sobre fundo eleitoral, né? Pra começar, o
só a título de comparação, né? A missão na eleição de 2026 deve ter disponível 3 milhões de reais de fundo eleitoral. O PL vai ter mais de 1 bilhão de reais de fundo eleitoral. Nossa, a gente tá falando de 3 milhões. 3 milhões de reais, cara, assim... 1 bilhão? Ai, ai, ai. É bom, né? É bom concorrer. Imagina você ter os votos do Mito e ainda dinheiro do Valdemar. Que combo. Que combo magnífico pra concorrer pelo PL. É uma ação que eu fiz com o Arthur lá pra tirar o auxílio Peru da Assembleia. A gente economizava 10 milhões. O contrato de publicidade deu 10 vezes mais. 30 milhões. Mais. Então, assim, cara, os cortes mais básicos de gabinete já. Exatamente. Qualquer mandato aí do MBL em 4 anos entrega isso de economia. Então. Boa noite, senhor Ardelício. Seja muito bem-vindo de volta à live diária que acontece todo dia nesse canal. Todo dia. Agora em diante. Citou o Nando Moura, né? O Nando Moura disse que votaria no Sérgio Moro se ele utilizasse o fundo eleitoral. Na campanha de 2024, ele fez campanha para Marina Helena, que utilizou 1,5 milhão de reais de fundo eleitoral. Então o problema para ele não é o fundo eleitoral. O problema dele é que ele tem uma inveja do Arthur bizarra, que ele quer que o Arthur saia da internet. É o argumento dele. Enquanto o Arthur não fizer isso, e dica, ele não vai fazer isso, o cara vai ficar se doendo e vai começar a procurar motivo para tentar falar alguma coisa. E eu ainda sempre dou o exemplo do seguinte. Como se acaba com o fundo eleitoral se a gente não estiver lá? Se óbvio, pessoas que defendem o fim disso não estejam lá. Sim. Ou então, cara, mantém as mesmas pessoas dos mesmos jeitos, das mesmas formas, aumentando o fundo eleitoral de maneira com que isso não termine. O Kim, em 2021, ele passou uma emenda na LDO que limitava o aumento do fundo eleitoral. Agora ele votou contra o aumento do fundo partidário, que passou agora na Câmara dos Deputados. Se não fosse ele, com aquela emenda dele, o fundo eleitoral seria maior hoje do que já é. Cara, isso é uma coisa muito importante. Nossos adversários usam isso como uma forma de tirar um sarro da gente, rir da gente. Ai, então quer dizer que vocês vão usar o fundo eleitoral pra chegar lá e acabar com ele? Só que o MBL deu todos os candidatos do MBL, né? O Kim Kataguiri, até o MBL deu todos os sinais que faz isso. Deu todos os sinais. Pra começar, as eleições foram sem fundo eleitoral. A eleição que o Kim ganhou foi sem fundão eleitoral. A primeira eleição que a gente usou fundão foi a última eleição, tá? Que a gente teve candidatos eleitos. E, mesmo assim, o Kim Kataguiri fez isso. Ele sempre votou contra o fundo eleitoral. A gente sempre demonstrou o histórico do movimento vai nesse caminho, mas eles falam isso como se fosse algo muito absurdo. Então quer dizer que vocês vão usar fundão pra se eleger e votar contra o fundão. Tá bom. Cara, mas a gente sempre tem feito isso. Quem não tem feito isso são as pessoas que esses haters normalmente votam, né? Que entraram lá falando que também, não, fundão é horrível, fundão é imoral, e votam pelo fundão. Ora, os bolsonaristas todos votaram a favor do fundão. Justiça seja feito, o pessoal do Novo sempre vota contra o fundão, né? E eles estão usando o fundão porque eles também viram que, eles também tiveram uma experiência ruim na última eleição, porque eles não usaram o fundão. Não elegeram ninguém mesmo puxando o saco mesmo puxando o saco do Bolsonaro, não elegeram. Então, assim... 5, 6 bilhões no governo Bolsonaro, sancionado por ele, com o Flávio Bolsonaro votando as 2 vezes e falando que votou errado. Então, durante o governo Bolsonaro, houve esse aumento totalmente desproporcional, bizarro, do fundo eleitoral. Então, assim, quem apoiou o Bolsonaro, que como esse bosta de Nando Moura fazia, né? Fazendo vídeo lá, comemorando a eleição do Bolsonaro, o Brasil vai mudar, eu ponho minha mão no fogo por esses caras, foram esses caras os responsáveis por aumentar isso. Então, assim, vá lá reclamar com a tua turma, que é responsável por isso. Existe uma outra coisa que é o seguinte, até saindo só do fundo eleitoral, mas pra mim, eu posso falar muito disso porque quando eu conheci o MBL em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção no grupo foi, em 2016, enquanto o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falavam que não tinha déficit na Previdência, eu vi esses caras contratarem o Paulo Tafner pra dar uma palestra pra
60 pessoas explicando que o principal problema do Brasil naquele momento era a reforma da Previdência e ela tinha que passar. Eu falei, mano, esses caras são diferentes. Esses caras, eles não ficam só se apoiando naquilo que dá like. Eles escolhem pautas complexas e às vezes impopulares que são necessárias. O fundo, ele é só um exemplo de tantas outras pautas que faz parte, inclusive, de uma escolha nossa de vamos sair do like fácil e vamos pro projeto de verdade? Porque é o seguinte... E falo mais e digo mais, eu falei hoje, não tem homem na direita brasileira, não tem gente séria na direita brasileira, porque só pegam pauta fácil, pauta que dá like, né? Pauta que não dá like, que é alguma, assim, só vai mudar alguma coisa nessa porra desse país se a gente começar a pegar pauta que não dá like e colocar pra frente, sabe? Sendo de São Paulo, o Kim sendo de São Paulo, o Renan sendo uma figura conhecida, o Renato também, a gente poderia ficar batendo fundão e ficar se elegendo aqui pra sempre. Eu conseguiria eleger o Kim mais 10 mandatos, e a gente fica aqui, mamando nos mandatos. Não é isso que é o discurso fácil? Mas o nosso projeto, ele quer um passo além. A gente quer, por exemplo, eleger, vamos sonhar? Me permite sonhar? Claro. Vamos eleger 5 deputados federais vindos do Nordeste? Vamos eleger um na Bahia? Vamos eleger um no Rio Grande do Norte? Vamos eleger um em Pernambuco? Não tem como eleger esses caras. É impossível. E se alguém tiver a fórmula, eu estou aqui louco para aprender como fazer. Me ensine a eleger uma bancada de 5, vamos por 5 deputados que venham do norte e do nordeste do Brasil. Tá? Uma bancada de 5. Sem usar fundo. Me E auxiliem. outra Porque coisa, Mas quem fez curso pra eleger sem fundo foi ele, né? Como assim, Arthur? Você que fez um curso? Desculpa, Arthur, eu passo pano pro Arthur. Eu passo pano pro Arthur. O Arthur vem dos cursos dele. Tem muita gente que reclama e tal, mas o Arthur como eu falei, o Arthur ele não recebe nada do MBL. Ele gasta muito tempo, inclusive, muito tempo e dinheiro no projeto, na missão e tal. Nada mais justo que, pô, entendeu? É assim, né? se a gente fizer isso, eu falar, eu aprendi. Eu não sabia e eu sim, aprendi. só um ponto também, um dos principais movimentos, etc., para fazer esse discurso ser conhecido hoje também foi o Partido Novo. O Partido Novo foi lá, fez esse discurso, elegeu 8 deputados lá em 2018, elegeu não sei quantos aí no outro, 3. acumulou 100 milhões de reais de fundo eleitoral e agora eles resolveram usar o fundo eleitoral. Então nessas eleições o Novo vai gastar 100 milhões de reais de fundo eleitoral obtidos somente com campanha contra o fundo que eles fizeram, né? Então, só pra lembrar isso. E mais. E o bosta do Nano Moura vai lá e apoia candidatos do Novo. Exatamente. E mais. Pra completar o Muito coerente da pra parte completar o dele. raciocínio, o que acontece se a missão falar assim, ó, não vamos usar esses 3 milhões aqui, nós temos ojeriza, isso aqui, blá, blá, beleza. A gente pode devolver esse dinheiro pra educação, pra saúde, pra não sei o quê? Não. Não, simplesmente não. Não, porque o Partido Se você Novo tá já num tentou, partido, né? Como eu em 2024, e eu recusasse o fundo eleitoral, um outro cara que tava concorrendo contra mim ia pegar esse recurso, ia utilizar e ainda ia dar risada na minha cara, que foi o que aconteceu em 2022, quando eu recusei R$1 milhão e tinha vídeo do Paulo Cogos falando que ele ia pegar o dinheiro que a gente não usou. Cara, em 2018, quando o Novo fez isso, Pior que tinha isso, né? E ele perdeu, né? Paulo Cogos perdeu a graça. Ele perdeu 2 eleições e virou funça. Virou assessor. Perdeu completamente. Ninguém mais fala. Vocês viram que ninguém mais fala do Paulo Cogos? Ele desapareceu depois que virou funça? Desapareceu? o dinheiro, eles nem sabiam o que fazer com o dinheiro. O dinheiro ficou parado por mais de um ano, rendendo. até que alguma coisa fosse destinada. Mas por que eu citei essa questão do Kim especificamente? Porque eu nem acho que a maior parte do problema com as críticas que vem ao MBL tenham a ver necessariamente com o fato de estar usando, mas o fato de como enfaticamente, às vezes, são dito algumas coisas. Sim. E quando você olha, você pensa, cadê essa convicção? E se amanhã aquilo que está sendo dito com convicção hoje passar por esse mesmo problema? Eu digo isso porque um convidado teve aqui uma vez, não vou ficar citando. Era bom fazer pergunta, né? É pergunta assim, que não é uma pergunta... Como que eu vou falar? Não é uma pergunta que vai deixar o convidado ali confortável. É uma pergunta bem desconfortável.
Mas ele faz bem, assim. Ele faz bem, gostei. Ele não quer lacrar, né? Não quer tentando lacrar. O nome, mas dá pra achar aí corte na internet. E ele faz uma comparação, ele diz: o meu problema é que às vezes eu olho pro MBL e me parece o Felipe Neto. Não existe não tô dizendo que o MBL é o Felipe Neto, tá? Só tô citando a comparação. De que não existe lógica pra eu acreditar em nada que o Felipe Neto diga hoje, porque a história do Felipe Neto foi construída no dia seguinte dizendo que se arrependia do que ele disse ontem, porque agora ele mudou, ele é uma pessoa melhor. E, meu irmão, o que ele tá dizendo hoje, daqui a 6 meses ele tá arrependido. Então, porra, se eu abraçar o Felipe de hoje, eu tenho que esperar o Felipe chegar ao fim da sua vida, né? Pra dizer assim, pô, beleza, aqui acabou o pensamento dele. E o MBL, irmão? Não pode passar uma impressão dessa quando coisas com convicção como essa são ditas e depois vocês voltam atrás. O argumento, pra mim, é muito bom, irmão. E eu super defendo que vocês façam isso. Sim. Eu acho realmente que não faz o menor sentido não usar. É mais chance, como você falou, de vencer no Nordeste com isso do que sem isso. Mas e aí? E se o camarada disser, Renan, a tua convicção de hoje não pode voltar como aconteceu lá atrás? Primeiro eu vou responder. Pô, baita pergunta. Baita pergunta. Eu não vou responder pelo Renan, mas assim, é uma contradição que o MBL vai ter que lidar. Principalmente nos próximos anos, logo some isso, né? Porque o discurso era muito duro, né, contra o Fundão. Muito duro. Pô, o Arthur Duval chegava... você usa Fundão! Agora vai... Agora vai sofrer o hate, né? De ter falado aquilo nos debates, principalmente. E agora vai ter que usar. Enfim. Assim, o que você colocou do cara que falou isso, isso é uma crítica recorrente dentro do bolsonarismo. A ideia de, o MBL muda de posições e eu não vou concordar e nem confiar neles, porque, né, eles vão de acordo com o vento. Basicamente, ele tá falando que o pêndulo nosso se deu porque em algum momento a gente não era totalmente contra o Bolsonaro e a gente passou a ser totalmente contra o Bolsonaro. Porque o que importa pros caras, no fundo, é qual a sua posição sobre o Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro é o alfa e o ômega da definição de política coerente dele. Então você pode trair seus valores se você os fizer em nome do Bolsonaro. Então o bolsonarista pode botar um petista na PGR e tá tudo bem se isso beneficiar o Bolsonaro. Então esses caras usam esses argumentos, e aí a lógica de coerência é, se você estiver com o Bolsonaro, você é bom. Como nós somos... Nossa, é a melhor resposta que eu vi sobre isso. Porque é exatamente isso. Essas críticas que fazem ao MBL, porque é muito difícil você atacar o MBL, né? É muito difícil você ter um ataque, mas daí sempre tem esse pessoal que é meio crítico, porque é meio bolsonarista. É exatamente isso. Não teria problema se essa contradição fosse favorável ao Bolsonaro. Porque eles sempre perdoam muito facilmente traidores, desde que essa traição favoreça ao Bolsonaro. Entendeu? Ou gente que abre mão de qualquer pauta que defendeu. O próprio Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro. Ele abandonou todas as pautas. A bússola moral da pessoa é bolsonarista, é de direita, é patriota, voto. O resto foda-se. A melhor resposta que eu já vi. Eu vou pegar essa resposta pra mim agora quando eu responder isso. Muito bom. Super coerentes ao longo de toda a nossa trajetória. A gente defende basicamente a mesma agenda desde sempre. Leves alterações. Mas nós, no segundo turno de 2018, falamos, ok, segundo turno, a gente já tinha ganhado as eleições. Ok, é melhor votar no Bolsonaro do que no Haddad. Aí eles falam, não, traiu o mito e não sei o quê. Isso é bosta, é um argumento bosta. E o pior, qual é a lógica de ser oportunista quando as posições que a gente toma são posições que diminuem o nosso voto? Você ser de direita e não ser a favor do Bolsonaro diminui o seu voto. Você não é oportunista quando você toma uma posição que vai fazer com que você fique menor eleitoralmente. Todas as posições que a gente tomou de enfrentamento ao Bolsonaro, ou, vamos falar um outro exemplo recente, Pablo Marçal, foram ruins eleitoralmente pra gente. Quando esse cara e a Amanda, em São Paulo, concorrendo pra vereador, bateram no Pablo Marçal, eles perderam voto, eles não ganharam voto. Não há nenhuma lógica. O Rubinho, que é um cara que foi do MBL, não iria ganhar pra vereador se não apoiasse o Pablo Marçal. Apoiou o Pablo Marçal, teve mais de 100 mil votos pra vereador. Ele ganha pra deputado com aquela votação. Teve o não sei o que Nandes, Tanit, Nandes, Sargento Nandes. Ninguém conhecia ele direito, ele ganhou porque ele era o cara do Pablo Marçal. Nós passamos a candidatura inteira batendo no Pablo Marçal. Se for chamar um marqueteiro e falar, é boa essa estratégia, eu falei, esses caras são retardados. Então, chamar a gente de oportunista por adotar posições que vão diminuir o nosso cacife
É burrice. E não foi por falta de oportunidade de fazer o Imagina, contrário, né? pelo amor de Deus. Ele veio. Bom. Ele mandou. Ele mandou emissários conquistar a gente. Ah. E fez propostas bastante tentadoras. Especialmente pra ele. Especialmente pra mim. E a segunda coisa, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente errou na nossa posição sobre fundo eleitoral. Eu acho que aquelas propagandas que a gente fez, batendo muito no fundo eleitoral, elas partiam de um princípio que a gente tinha naquela época, porque a gente tem que. Tudo tem que ser analisado dentro do seu aspecto histórico. A gente vinha do momento que as ruas derrubaram a Dilma, que as ruas estavam ajudando o Lava Jato, que as ruas ajudaram a prender o Lula. Então, tipo, o povo vai derrotar o sistema e o povo vai doar pras campanhas, assim como o povo ajudou a ter as manifestações, o povo vai pra cima e a gente vai ganhar desses caras com o fundão. No momento que o fundão é o quê? 1 bi ao todo. Pois bem, o povo votou, até elegeu muita gente sem usar fundão, especialmente a bancada do bolsonarismo, a gente também, e o Novo. E aí esses caras entraram, especialmente os bolsonaristas, e falaram, ok, agora eu vou usar todo o dinheiro que eu tiver à disposição. E o povo... Não, e não só isso. Ainda aumentaram o valor. Porque de 1 bi foi pra quase 6 bi ao final do governo Bolsonaro. Tá? E as pessoas continuaram votando sem problema algum. falou, tudo bem. E aí a gente percebeu que é o básico do tipo, pô, os bolsistas já são maiores, a gente adota uma posição de cobrar o governo pelos erros dele, que tiram voto da gente, e além de tudo, a gente não vai ter dinheiro nenhum. Não, a gente vai dar o nosso pra eles. Vai dar o nosso dinheiro pra eles. Entendi. Assim, basicamente nós vamos desaparecer. Tanto que, quando a gente teve o resultado eleitoral de 2022, a gente não usou fundão, foi uma campanha que a gente se matou ali. A gente falou, cara, e se a gente só sair da política? E se a gente só sair da política? Cara, não tá valendo a pena. É um esforço colossal pra defender as coisas que a gente defende. E se, pô, acham que não use fundão, faça da maneira mais difícil. Porra, por que eu vou exigir que o Kim destrua a vida dele? Ele é um menino brilhante. Ele pode ser um professor brilhante, publicar livros, ele pode trabalhar na gringa. Por que eu vou obrigar ele a destruir a vida dele perdendo eleições? Qual o sentido de eu... E foi exatamente nessa eleição que ele tá citando, que foi a eleição de 2022, que eu senti na pele, né? Eu senti na pele aquela minha ideia, não, vamos continuar sem usar fundão, porque isso vai ser bom, ou não porque vai ter ganho eleitoral, mas vamos ser exemplo, blá 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 blá. Não, a gente só ia desaparecer. A gente quase desapareceu. Porque as pessoas, ninguém liga. E a gente se matou aquela eleição, a gente começou antes, cara. A gente tava com uma puta campanha, por exemplo, no Paraná, a gente era a campanha eleitoral, assim, de redes, a maior campanha de redes, se matando na rua com pouco dinheiro. Com pouco, cara, assim, dinheiro de doação só. Com pouquíssimo dinheiro. A gente fez uma baita campanha. E daí, do nada, vai ver um cara ali do lado... Pega R$1 milhão de fundo eleitoral, um cara que nem rede tinha, nem era conhecido. E o cara encarece o preço das coisas. Daí, aquele dinheiro que você recebeu de doação perde valor. Porque o mercado fica inflacionado, né, na época da eleição. Porque é muito dinheiro sendo despejado em gráfica. E aí você não consegue nem fazer o material com o dinheiro que você tem. Entende? Sei lá, um perfurado é R$100 normalmente. Como, pô, tem qualquer Zé Mané com 1 milhão, 2 milhões de reais, eles vão aumentar o valor. Além de você não ter, sabe, você tem que lutar para conseguir aquele dinheiro sofrido de doação, ainda vai perder o valor do dinheiro, porque na hora que você fazer o material, vai estar mais caro porque vai estar inflacionado. Então assim, as pessoas votavam no Zé Mané que pegou 1 milhão de fundo eleitoral. Não é você que fez a tua campanha sem o fundo eleitoral, se fudendo, sofrendo. É isso. A realidade bateu, cara. A realidade bateu. E olha, aqui a gente não foi eleito por uma margem pequena de votos. Em São Paulo, assim, a gente perdeu por causa de 2 mil votos, a gente não elegeu 2 deputados. Não foi a Amanda e o Renato já, entendeu? A gente só tava jogando contra a gente mesmo. Fazendo... Pô, e os nossos adversários dando risada. Não vão usar fundão, não estão se elegendo. E o dinheiro vem pra gente ainda. E os votos também, porque ninguém liga. Ninguém liga. E aí, bateu, né? Pô, a realidade bateu a porta. Quer ter um projeto político? Você quer ganhar eleições pra fazer alguma mudança? Vai ter que usar fundão.
eu pegar esse cara aqui e ele fazer ele concorrer recorrentemente para perder. Ninguém é otário. Qual o sentido disso? A gente era bem apenas otário. para marcar. Eu marquei aqui um ponto, tá? Eu concorri e perdi essa eleição sem fundão. As pessoas têm vida. E aí, vamos pra política prática. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. É. Então, eu preciso ter as posições de poder. Por isso que as pessoas que não querem que a gente use o fundo eleitoral hoje são justamente as pessoas que não querem que a gente chegue a posições de poder. Mas a tua primeira resposta, eu achei um excelente argumento. Eu não sei se você já tinha dito isso antes, mas realmente, eu fiquei pensando enquanto você falava, Qual que era? se todas essas posições que foram tomadas, em contrário ao que foi dito antes de forma enfática, lógico. prejudicaram vocês. Eu fiquei aqui tentando pensar. A minha resposta ia ser a seguinte. Deixa eu terminar o raciocínio, porque essa cognição que ele tá tendo, Arthur, é a que todo mundo tem que ter. A gente não ganhou nada com as nossas Eu posições. nunca tinha ouvido você falar isso. Eu assisto o conteúdo de vocês e eu fiquei Já era, caiu no funil do Renan Santos. Ih, mais um. pensando, de fato, diferente do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou todas as vezes que ele fez. Cara, eu ia falar. Eu ia resumir no Vocês não. seguinte. A gente. Quando você vê se a pessoa é coerente ou não, você tem que ver se ao longo da trajetória dela, ela escolheu perder para defender o que ela acredita. Ela escolheu perder? Escolheu. Então ela realmente acredita naquilo. Não, ela não escolheu. E é engraçado que é o seguinte: todas as pessoas que nos traíram ao longo dessa jornada e respectivamente, aumentaram os seus votos, eles aumentaram os seus votos tomando posições contrárias àquelas que a gente renunciou no momento da tentação. Então, eu não vou citar nome. Por exemplo, eu concorreria para perder uma eleição para ajudar a missão. Eu entraria, sabe, e me incomodaria, ia me ferrar, entrar numa eleição sabendo que ia perder ou perdendo para ajudar a fazer voto para chapa, por exemplo. E eu sei que muita gente está com essa mentalidade. Muita gente está com essa mentalidade. Eu só quero que a missão chegue lá. Vou fazer minha parte aqui para fazer a missão para alguém conseguir chegar e a gente fazer nossa parte, assim. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse sentimento e essa noção de missão em nenhum outro lugar, tá? Nenhum outro partido. Eu vi algo parecido no começo, na primeira eleição do Novo. Aqui, mas pega o Joãozinho. O Joãozinho perdeu a eleição com a gente. Aí o Joãozinho, de repente, falou: mano, eu preciso ganhar a eleição. Acho que eu vou apoiar o Bolsonaro. Gente, desculpa, pera lá, Bolsonaro. Joãozinho não. Teve um caso muito claro. Fernando Holliday, ele saiu do MBL em 2020. Nossa, ele foi para o Novo, 2021. Ele foi na manifestação com a gente, Ele pediu foi na impeachment do manifestação Bolsonaro. com a gente, pediu o impeachment do Bolsonaro. Ele disputou a eleição em 2022 para deputado federal, achando que ele ia ter quase 100 mil votos. Ele teve 38 mil votos. Uma posição parecida com a nossa, mas não estando no MBL. Ele falou: pelo amor de Deus, eu não vou ficar tendo esse tipo de posição aqui e ficar perdendo com isso. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. Um dia hoje depois, O Pavanato, que é o outro tomando um cara... caminho mais fácil. E aí o Pavanato, que estava junto com ele, foi lá também tomando essa posição e foi premiado. Porque as pessoas não querem nada a ver com 150 mil votos. coerência, etc. Pra vereador. Até esqueci de falar. Eles mudaram de posição. Foi assim. O Pavanato e o Holliday perderam a eleição. No outro dia, o Holliday foi no MBL pedir 20 mil reais por mês pra voltar pro MBL. No outro dia virou bolsonarista. Olha como esse cara acredita no que faz. Olha como é um homem... Nossa, ele acredita muito no Bolsonaro. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. Eduardo Costal mandou R$5. Será que a missão poderia conseguir sequestrar 5 deputados de outros partidos para garantir os debates? Mas vai ter... Eu prefiro assim, que, né? Por exemplo, cite 5 deputados de outros partidos que você gostaria de ver na missão, Eduardo. Entendeu? Mas obrigado pelo 5. Tamo junto, cara. Muito obrigado por apoiar esse canal. O Pavanato teve 150. Então, assim, a dica, assim, se você é coerente e fica com o Bolsonaro, curiosamente você tem mais votos. Se você é incoerente, como a gente defende a agenda e não o Bolsonaro, aí você perde voto. E aí você é chamado de oportunista por isso.
não teria nenhum sentido. Não, e aí, assim, O voto do Arthur não teria se ele... Essa pergunta, o Arthur, se fosse bolsonarista, ele seria maior do que o Nicolas? Ele sempre Seria o foi, maior. ele é um grande debatedor, é um comunicador incrível. Ele é um cara que sempre colocou a pele em risco participando de cobranças em E ele não seria cancelado, ele poderia ter falado coisas piores no áudio. Ele não seria cancelado. Só isso. políticos adversários. Ele seria colossal. O Arthur seria gigantesco se ele Maior. fosse bolsonarista. O Arthur estaria falando agora em concorrer a presidente. Sequer seria caçado na Lesp com os áudios. Ele não ia nem ser cancelado. Porque tem um camarada que fez uma situação pior até lá. Não, e assim, eu fui Não deu caçado nada, pelos né? bolsonaristas, tá? Foi caçado pelos bolsonaristas. Quem Os convenceu o defensores da Olhinho, liberdade, o né? Olhinho foi. Quem trocou a posição dele foram os bolsonaristas. Mas enfim, existe uma outra coisa também, cara, que é essa parte de você se apegar a entregar resultado. E as pessoas falam que eu bato muito no Bolsonaro, não esqueço do Bolsonaro. Vamos ser sinceros, gente. Me fale o que o Hélio Negão entregou para o Brasil. Churrasco. Além de fez uma amar muito o manifestação Bolsonaro. agora. Não, ele faz uma coisa. O Hélio Negão só faz uma coisa. Ele ama muito o Bolsonaro. E esse Ele jogo do demonstra isso o tempo Flamengo todo, no... ficando quieto do lado de pessoas bolsonaristas falando. Então, assim, o que é E perde votação, sessão e coisa pra ficar assistindo o jogo do Flamengo no gabinete. time do Xandão? O que é agora? Agora é o que? É manifestação com o Valdemar da Costa Neto? Qual que é agora? Agora é o que? É pressionar Pacheco? Põe os paradrapos aqui também. Ó. Ele até errou. Ele colocou na hora que os caras estavam tirando. Desculpa ele com o esparadrapo ainda. Ah, não, agora não é esparadrapo. Desculpa. Não, mas deixa ele aqui também. Então, O Hélio Negão não serve nem pra colocar o esparadrapo, serve na boca. Mas vai ser votado pra caralho. o que esse cara fez? Pra mim, o Hélio Negão é o símbolo do que é ser bolsonarista. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa falar, eu amo o Bolsonaro. E o Bolsonaro também me ama um pouquinho. Pronto. Vamos falar outro. Delegado Caveira. Nossa senhora. O cara põe um óculos escuro. Ele fica do lado das pessoas ali quando estão falando. E no máximo ele faz assim, ó. O que a gente faz? A gente tem o Kim Kataguiri sozinho conseguindo uma coisa que é um assassinato em termos de política institucional. Ele conseguiu sozinho 176 assinaturas para pautar uma PEC que acaba com o poder de quem vai julgá-lo se um dia ele fizer uma... Se o Kim pegar uma rachadinha, só uma rachadinha aqui, esse cara vai julgar ele. Ele tá falando assim, eu vou acabar com o teu privilégio. Sozinho. Ele está sendo criticado porque tem uma foto dele no plenário. É isso. Assim, é basicamente isso. Tem um bando de palhaço com Esparadrapo. fita, e o Kim tá tipo, mano, você tá de... Reagir a isso? Ah, nem vou. Eu sei o que você tá falando. Isso é comum, acontece todo dia. Nada de valor foi perdido ali, Raiden, tá? Brincadeira, velho. Eu sei que tá lá no fundo, né? E aí a galera, fala. olha lá o deputado no plenário, ele tá junto com outros deputados. E eles atacaram. É a coisa mais engraçada, porque eles estavam naquele buzz naquela semana. É isso, vamos derrubar. É isso, anistia. Bom, virou a semana. Não existe mais esse assunto no Brasil. Acabou a Eles só anistia. ficaram tentando cancelar O quem não Clezão fala em falou, anistia, porra, a sumiu. família da galera do 8 de janeiro falou, agora meu avô vai ser solto. Ah, agora não? Ah, tá bom. Mas eu também amo o Bolsonaro. É isso. É isso. Acho que é isso. Acho que já. Eu só queria ver a questão do fundo eleitoral. Muito boa, muito bom isso aqui. Opa, tá indo mais um Eduardo superchat. Costal mandou R$5. Não seria melhor lançar o Beraldo a candidato deputado federal no Paraná do que governador? Mas ele vai ser candidato a deputado federal, não vai? Eu não sei. Mas ele vai sair aqui pelo Paraná, eu acho. Eu acho. Eu não sei. Eu realmente, Eduardo Costal, eu não sei. Eu não sei. Eu não estou por dentro do que está acontecendo nessa parte do partido. Que nunca tive, né? Tem muito trabalho lá no próprio MBL que me deixa distante do que está sendo planejado até, entendeu? Por isso que até eu fico brincando. Ah, vou sair senador. Eu nem sei, cara. Nem sei quem vai ser realmente candidato. Mas obrigado pelos R$5. Tá desligando? Não. Só vou parar de... Assim... Eu gosto, claro, é que foi boas, teve até coisas importantes aqui, respostas novas que o Renan tá dando, mas eu confesso que eu estou um pouco cansado de ver entrevistas com o Arthur Val, Renan. Não é todo dia que eu quero ver, entendeu? E eu meio que assisto todo dia.